Você também quer conquistar o shape dos sonhos? Dicas de alimentação, suplementação, treinos, dieta e tudo que você precisa para evoluir nos treinos. Aprenda com os melhores especialistas do mundo maromba e os maiores atletas do Brasil. Você é capaz de transformar o seu corpo. Inscreva-se já no canal Marombeiro Raiz. O link do vídeo completo está na descrição. Então não é só tomar o medicamento. Colocou 250 na semana, é suprafisiologia. O exame é fundamental para você ver como que está a saúde para dar sequência nesse tipo de trabalho. Veronês, a gente tá chegando no final do ano agora, né? E muitos praticantes aí usando a famosa uma durinha por semana. E você fala muito de contenção de danos, né? Se pudesse falar para esse cara sobre contenção de danos, nesse caso, o que você falaria? Tá, uma durinha por semana, você já tá com 250 miligramas de testo. Certamente a pessoa que toma uma durinha por semana, na hora que fizer o exame, para dosar o marcador testosterona, que também não é só ele que a gente fica atento. A gente sempre tem que olhar a testosterona, o SHBG, a testo total, o SHBG e a testo livre. O que adianta um cara ter uma testo absurdamente alta de 1.800, 2.000, mas ter um SHBG. O que é o SHBG? O SHBG é uma proteína que se prende, ela tem uma afinidade a se prender à testosterona. Então, por exemplo, se o cara está com SHBG alto, a SHBG vai se ligar na testosterona e ele não vai deixar a testosterona livre. Mas aí tem um segredinho, nós usamos o Proviron, que o Proviron é um hormônio suicida, ele não é anabólico, não é hepatotóxico. Tá aí uma outra dica, a mulher que tem um pouco de deficiência de libido, por exemplo, e não está repondo testosterona, isso eu faço muito em clínica, 25 mg de Proviron, a mulher já tem pouca testo. E pouca testo livre. E geralmente a menina que toma anticoncepcional tem mais SHBG alto ainda. Aí colocar de repente um Proviron, o Proviron ele é suicida, ele se liga na SHBG e não permite que a SHBG se ligue na testosterona, olha que legal. Aí aquele pouquinho testo que aquela menina tem já vai se tornar mais livre, ou seja, ela vai ter uma libido melhor e até mesmo uma performance melhor no treino. Mas falando de um cara que está usando uma dura de 250 mg por semana, a gente tem que avaliar os marcadores como hematócrito, porque assim, uma vez que é 250 mg, se o cara produz 100 mg na semana, se ele está usando uma durinha por semana, você concorda que ele já está suprafisiológico e vai identificar isso nos exames. Tudo que é suprafisiologia, a longo prazo, vai alterar os marcadores. Esses exames, você tem uma frequência para passar para os caras fazer? Ó, a cada 4 semanas, todos os atletas meus fazem 4 os semanas. marcadores. Porque assim, a gente está falando de manipulação. O que adianta esse cara, de repente, estar com uma testo lá de 1.800 e o SHBG do cara está explodindo? Então aí entra um Masteron para reduzir o SHBG, entra o Proviron, entendeu? A gente tem estratégias e sinergismo de medicamentos que faz com que eu tenha essa testo livre e melhore a performance. Então a pessoa que toma uma durinha por semana tem que fazer os exames com frequência para olhar hematócrito, olhar perfil lipídico e assim conseguir ajustar. Então assim, não é só tomar a Durateston. De repente está com a dura, está com um testo de 1.800, mas tem um SHBG que está ligando ali. Aí dá para colocar um Masteron, aí dá para colocar um Proviron para reduzir SHBG e assim por diante. O cara que quer fazer um trabalho e não ultrapassar esses marcadores de exames laboratoriais, por exemplo, eu indico 100 mg na semana de testosterona, ele vai bater uma média ali de 900, 800 de testo. E não vai mexer nos marcadores, aí já entra mais com o perfil de uma TRT. Então, se eu quero ter um potencial, usar um medicamento que tem a minha vida curta para dar pico de testosterona, eu consigo manipular 100 mg na semana. Mas o cara que usa 250, ele já está suprafisiologia, já não é mais TRT, já não é mais uma reposição. Então, ele tem que ficar atento aos exames e principalmente ficar atento a esses exames aí como SHBG, porque às vezes o cara está usando o medicamento, está com a testo alta, mas ela não está livre, disponível para gerar performance. Aí a gente tem que ajustar. Por isso que muitos treinadores aí utilizam a própria testo com o Masteron, uma que o Masteron controla os níveis de estradiol. Toda vez que você usa um hormônio como a testosterona, ela vai aromatizar ou ela vai reduzir. Ou ela vai virar estradiol, ou ela vai virar DHT, ou ela vai ativar 5-alfa-redutase e assim por diante. Então, quando a gente geralmente usa uma testosterona,
a gente coloca um Masteron ali para conter esses danos. Lembrando que o Masteron ele controla o estradiol porque ele foi um medicamento criado para tratamento de câncer de mama. Entendeu? Câncer de mama, a mulher não pode ter o estradiol alto. Então se usa o Masteron para controlar esses níveis de estradiol e diminuir esse tipo de problema. Então tá aí, ou o Masteron ou o Proviron, mas de praxe olhar os marcadores. Fez lá 4 semanas, faz um exame para ver como é que tá os marcadores. O hematócrito ali em média até 54, 55 tá tudo ok. Passou disso aí, você já começa a ter problemas, entendeu? Então por isso que a gente tem que ficar atento a esses marcadores de dano hepático e tudo bonitinho. Então não é só tomar o medicamento. Colocou 250 na semana, é suprafisiologia. O exame é fundamental para você ver como que está a saúde para dar sequência nesse tipo de trabalho. Mas os artigos dizem que 250 miligramas, 300 miligramas de testosterona ali, não se altera esses marcadores com tanta velocidade. Agora, quando a gente fala de 600 miligramas para cima, aí a velocidade para derrubar esses marcadores já é bem alta já. No caso da dose que você falou um pouco mais baixa, aí seria um TRT. Como que seria isso? Como que seria? Por exemplo, o cara tá, vamos supor, tá com, mas tudo influencia. Por exemplo, só para você entender. Mas ele teria benefício estético nisso ou não? Com certeza, porque, por exemplo, você pega um cara ali que tá com uma testo de 100, 150, 200, e você faz uma TRT, mas aí que tá. Com quem você vai fazer essa TRT? Porque se você entrar com um éster, a diferença do éster pro gel é gritante. O gel, ele respeita a tua testosterona endógena. Por exemplo, o cara que faz o tratamento com gel, ele coloca ali 5 miligramas, 10 miligramas no período da manhã, ela respeita o ciclo circadiano. Ela dá um pico de manhã e no final da noite ela já baixa. Então, se você fizer o exame, por exemplo, de uma testo, você aplicar de manhã, dormiu, no outro dia você vai aferir tua testo, certamente ela vai estar no estado estacionário, porque ela já subiu e desceu. Quando a gente fala de um éster, meia-vida, 3, 4, 5 dias, eu estou falando da meia-vida. Mas você aplica, ele tem um pico e vai cair lá na frente. Essa caída lá na frente que começa a desconfigurar os exames laboratoriais e os marcadores. Entendeu? Então, se o cara for repor uma testo, às vezes é melhor ele começar com uma testo em gel, entendeu? Respeitando a testo bioidêntica ali. Agora, se vai fazer um trabalho com éster, tem que ficar atento aos exames, que uma vez que você aplica, ele não vai subir e cair de um dia para o outro, ele vai subir 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias para começar a ter queda. Mesmo sendo uma TRT, é um medicamento injetável, um éster mais longo, é algo que teu corpo não produz daquela forma. Então, você mesmo fazendo uma TRT tem que ficar atento aos exames laboratoriais. Até porque hematócrito influencia com hidratação, com cardio. Por exemplo, o maratonista nunca vai ter o hematócrito alto, porque o sangue dele é diluído. Muito pelo contrário, eles usam medicamento para aumentar a densidade do sangue, o contrário nosso. Sim. Então, se você pegar um ciclista, por exemplo, o hematócrito dele vai dar 40. E para aumentar a performance, hemoglobina, oxigenação, o cara usa medicamento para engrossar mais o sangue, para ter mais resistência ali na corrida. Sim. Os bodybuilder não, os bodybuilder corre, tenta de todo jeito deixar com que esse hematócrito não suba, porque hematócrito alto, risco de trombose, AVC, se torna muito alto. E geralmente quando a gente começa 250, 300 por longo tempo, com certeza vai alterar hematócrito, vai alterar colesterol e a gente tem que ficar de olho nos marcadores. Por isso que eu falo, não adianta o cara só tomar o medicamento, tem que ter um médico acompanhando, tem que ter exame, porque quando a gente fala de 250, já é performance. Já não é saúde, já é alta performance, já é rendimento e já é suprafisiológico. Tudo que é suprafisiológico, uma hora os marcadores desconfiguram e a gente tem que ficar atento. Entendeu?